Olá, amigos, estamos aqui de novo. Depois de algum tempo, eu informei que precisava de um tempo por alguns motivos, mas principalmente também porque eu tenho que fazer estou fazendo uns exames regulamentares, né, de quem tem stent. Essa questão da pandemia deixou a gente muito desorganizado na sua vida pessoal, né? Eu fiquei quase um ano sem fazer os exames que eu tenho que fazer de 6 meses, ou no máximo a cada ano. Então, o cardiologista deu um ultimato, né? Então, eu resolvi dar uma parada em que algumas coisas eu ia também acertar. Eu deixei isso aí num texto e até num vídeo em que eu fiz a promoção de um vídeo, de um livro, desculpe, e venho aqui voltar, entende, a falar com vocês, né? Nesse retorno eu vou tocar um termo genérico, né, bem genérico, mas ele é fundamental. E eu vou me permitir dessa vez seguir mais um roteiro, mais ler, porque eu às vezes esqueço alguma coisa, troco algum termo, né, e já foi até chamado de velho por causa disso. Eu sou velho mesmo e é um privilégio você chegar à velhice, tá? E ainda tendo condições de fazer alguma coisa, né? E aqueles que não respeitam os mais idosos são os piores tipos de seres humanos. Realmente sou velho. E me permitam, eu vou seguir um pouco mais um roteiro que eu escrevi para não esquecer nada, né? Bom, eu comecei a conjecturar sobre isso que eu vou falar hoje quando eu comecei a fazer algumas comparações nos meus vídeos, né, sobre equipamentos russos. E me pus a pensar, né, a questionar as razões pelas quais, né, a gente com um PIB parecido, né, não tem a mesma pujança na indústria militar que a Rússia tem, né? Falo União Soviética, Rússia, porque hoje é Rússia, né? E não podemos planejar pesquisas e orçamentos militares no mesmo nível, né? Então, isso é uma coisa que alguns dessas razões são evidentes, outras não tanto, né? Ao mesmo tempo, né, tem outras percepções que foram que me atingiram, vindas de falas, de lives sobre orçamentos de colegas nossos, né? Lives muito boas, né, nas quais a gente vê que nós estamos muito longe, né, daquele ideal que seria defesa ser algo considerado como importante no país, né? Muito tecnicismo, né, e muitos comentários, né, sobre lagostas e vinhos, né, o que mostra o despreparo da maioria das pessoas, né? Essas pessoas não me preocupam tanto, elas parecem mais alienadas do que realmente interessadas no aspecto da defesa, né? Eu usei nesse tempo um bom aprofundamento, fiz um bom aprofundamento no que eu chamei do case, o RSS Rússia, né, para entender, né, essas diferenças. Comparar países é muito difícil, né? Comparar Brasil e Rússia, então, né, nem se fala. Eu diria que é impossível, né? Se você considera o Brasil um país corrupto, né, em termos interplanetários, a Rússia é corrupta em termos intergalácticos, né? E isso é provado, é visto, não precisa de muita pesquisa. E com ingredientes ainda muito mais perigosos no meio dessa corrupção intergaláctica. As primeiras análises que a gente faz dentro dessas diferenças são óbvias, né? Eu já falei sobre isso. Primeiro, geopolítica diferente, quer dizer, as expressões geopolíticas da Rússia são outras que vão determinar a eles decisões políticas mais fáceis na questão de defesa. A paridade do poder de compra. Muitas vezes se faz comparações usando o dólar, usando a cotação oficial do dólar. Isso é uma besteira, não é por aí que se faz as comparações.
as comparações têm que ser feitas usando o poder de paridade, né? Com a desvalorização da moeda, e como a Rússia usa comprar e fazer e pesquisar tudo nela mesmo, dentro do território dela, né? Isso tem uma importância fundamental. E o sistema decisório de governo, né? O sistema decisório de governo vai determinar isso. É por isso, por exemplo, que a indústria naval civil russa não é tão pujante. Mas a decisão política militar, ela é forte e ela consegue fazer os programas, né? Estão aí hoje lançando um submarino que eles apontam como o mais moderno da atualidade. Mais moderno e mais perigoso. A classe, né? E assim do o projeto 885, que nós vamos falar sobre ele em detalhes, né? Depois de analisar isso, a gente tem que entrar um pouco, colocar a nossa rota, né? Recuando um pouco até a queda da União Soviética e o governo Yeltsin, depois do Gorbachev. E que teve como a herança disso foi a chegada, né, do Putin, extraordinária e surpreendente renúncia do Yeltsin para o Putin, uma figura desconhecida que veio crescendo pelas beiradas e chegou hoje, e chegou onde chegou, né? As nossas primeiras impressões sobre Putin são falsas, né? No começo, você começa a estudar o Putin, você começa a ter algumas impressões meio falsas. Ele é uma pessoa um pouco indecifrável, né? E, portanto, a gente no começo não enxerga, né, muito bem o que está por trás. Até chegar ao novo Putin, o Putin que nós temos hoje, depois de tudo que ele fez, a manobra que ele teve com o presidente que ele colocou tampão, toda aquela manobra política dele, e a criação do seu reino, né? É um czar, né? Ajudado pelos seus oligarcas, porque ele começou numa campanha de combate aos oligarcas, né? Mas ele combateu os oligarcas que ele queria combater. Mas ele tinha os oligarcas dele, e tem os oligarcas dele, que comandam junto com ele a Rússia, né? Quer dizer, ela tem uma democracia no papel, é um federalismo fictício, né? Se assemelha ao Estado unitário, mas na realidade não é bem um Estado unitário vertical, que as decisões não correm assim, não, de uma maneira tão vertical. O Putin quase nunca se comunica por exemplo, com comunidades políticas e especialistas ou acadêmicas independentes, né? E por isso seus programas atuais, né, que são meticulosamente preparados, são preparados pelo seu próprio grupo, né? Portanto, é justo dizer que o sistema de decisão russa carece de informações equilibradas, né? Porque muitas das vezes, né, as decisões são tomadas pelo Putin e pelo grupo interno dele, e alguns de seus ministros, alguns de seus colaboradores vêm saber pela mídia, né, depois que o decreto é lançado e a coisa chega à Duma, né, já praticamente pronta. A Duma, a Câmara Baixa deles, que é mais importante do que o Senado lá. Quer dizer, tornou-se até uma tradição esses membros do gabinete ficarem sabendo das decisões pela mídia, assim que o decreto é publicado. Mas nós não estamos aqui para explicar a Rússia, né? Nem pretendemos isso, né? Não temos essa capacidade de explicar a Rússia. Nós não estamos aqui para isso, né? Nem a complexa divisão política dela, a situação da Rússia é diferente da situação do Brasil. Nós estamos aqui para, de alguma forma, tentar ver na estrutura política do Brasil como é que a gente pode incluir a defesa entre os tópicos importantes do Estado. O que eu tenho visto, tá, assistindo muitos comentários, lendo muitos comentários e assistindo muitos vídeos de outros colegas, eu assisto bastante, eu tenho uma carga horária de assistir bastante grande. Isso está me indicando que nós estamos muito distantes de levar a defesa realmente a ser um ponto
um aspecto importante da vida democrática brasileira, da vida do Estado brasileiro. Né? Não se reconhece a multiplicação da indústria, da pujança de uma indústria bélica, o que ela traria em termos de multiplicação na indústria. E sabemos que a atividade em si mesma encerra um grande potencial de desenvolvimento para o país. Nós somos carentes de profissionais na área civil, tem-se essa ideia errada que a população acha que questão de defesa é para militares e a gente não está conseguindo. E eu acho que isso é uma das nossas funções. Essas pessoas que têm fala na defesa, tem lugar de fala na defesa, deveria estar se preocupando mais nisso. Mostrar também equipamentos, mas devia estar se procurando nisso, em transformar a defesa. Né? Ou seja, o horizonte de orçamento militar sendo discutido no Congresso com importância está longe. Na minha opinião, está muito longe. Né? Então, surgiram-me algumas reflexões e insights sombrios que me dizem que não vamos mudar nada, né? Não vamos mudar nada se não lutarmos dentro de novos parâmetros, né? Que permitam germinar apoios. Né? Que apoios são esses? Apoios para que a gente ajude a mudar essa mentalidade. Quem seja a renovação desse Congresso velhaco, tá? Desse Congresso de incompetentes, de inaptos para o cargo. Né? Isso de imediato me faz lembrar uma perigosa norma de Sócrates. Tá? Sócrates dizia: o verdadeiro sábio é aquele que tem consciência de sua ignorância, que se traduz numa assertiva antidemocrática, é bem verdade, que o governo é para os que sabem. Será que a estratégia daqueles que, como eu, preconizam uma defesa forte para o país é continuar simplesmente mostrando equipamentos e suas qualidades, sugerindo este ou aquele projeto para as nossas Forças Armadas? Sabendo que não existe decisão política, não existe orçamento e não vamos ter continuidade nessas ideias. Né? Ou veicular estratégias para mudar esse horizonte, instruindo melhor, né, nossa população sobre o tema defesa. Sobre o tema defesa, sobre o entorno estratégico em que a gente vive, né, tentar levar esse tipo de coisa para o nosso povo, para a população que nos ouve, ouvir um pouco mais do que isso, do que o Mr. Caliber é melhor ou pior do que o seu correspondente americano. Então, quando eu menciono a germinação de apoios, é nessa direção. Né? Mudar a cabeça, né, do brasileiro médio, informando não só o estado da arte de equipamentos, a gente tem que continuar a fazer isso, né? Como também ajudar os jovens a se interessar por defesa, fazê-los entender a importância do tema. Né? E com isso levando alguns a se especializar, gerando mais profissionais civis nessa área. Como fazer isso com canais de defesa tão distintos, né, e com objetivos de qualidades tão díspares? Eu não sei. Não sei, talvez alguns pudessem se reunir, estudar uma maneira da gente incluir, né, todos incluírem na nossa pauta esse tipo de coisa. Né? Mas aí tem uma coisa que realmente é um entrave muito grande. O fato determinante é que a democracia liberal, nos moldes em que ela está estruturada no país, né, e mesmo em países como os Estados Unidos e a Europa, ela está destruindo a sociedade. Né? Ela não está mais segurando. Existe uma ideia crescente de que no mundo atual só vão progredir os países que tiverem governos fortes. Agora, qual o limite desta força? Terão que ser... Quais os limites que podem ser ultrapassados ou flexibilizados? Isso é um problema muito sério. Uma resposta que eu não tenho, eu não sei se ninguém tem, como que a gente vai chegar a isso.
Não podem ser os padrões utilizados pela China, né, onde não se tem liberdade de expressão, nada lá é permitido sem a anuência do partido. E não existem garantias mínimas de liberdade de expressão. E nem pode ser pautados pela Rússia, que a gente acabou de falar, pela Rússia do Putin, né, que precisa explicar, entre outras coisas, assassinatos de jornalistas, de advogados, de agentes do governo, até fora do território russo. Existe essa nuvem, essa suspeita sobre o governo Putin. Se é verdade ou se não é verdade, se é teoria da conspiração ou não, isso é uma coisa que nós devemos considerar. Mas existe. Paira essa questão, paira no ar. Né? O fato é que a nossa estrutura de governo está carcomida. Né? Um judiciário agindo politicamente e um Congresso incompetente. Né? Jamais resolveremos as nossas questões de Estado que o Brasil precisa com esse conjunto de estrutural que a gente tem. Temos leis em demasia, a maioria não são aplicadas, não funciona. Uma Constituição prolixa, feita prolixa para ser interpretada por juízes que cada vez mais, por ministros que cada vez mais as interpretam politicamente, partidariamente. Né? Então, o comprometimento dessas pessoas, né, nos mostra que está muito difícil a gente conseguir levar esse país a um ponto em que a gente consiga deslanchar. Qual é a dose? O que a gente precisa mudar? O que precisa ser retirado da nossa estrutura? O que precisa incluir? Olha, isso é uma coisa que precisa ser muito discutida e não é fácil discutir isso. As paixões, né, podem levar a rupturas, que eu espero que não aconteçam, né? Espero que a gente consiga melhorar a nossa estrutura, né? Discutindo e incluindo e retirando coisas do nosso status quo, da estrutura de governo que a gente tem, incluindo aí judiciário, executivo e legislativo. Então é isso. Defesa é importante. Quando ela vai ser importante do Brasil? Me preocupa a gente ter a Marinha falando em entorno estratégico que vai até o litoral ocidental da África. E eu me pergunto para quê? Para fazer o quê? Né? Que decisões poderão ser tomadas nessa direção? É preciso primeiro arrumar aqui a própria casa antes. Eu espero que tenha ficado claro. Um governo precisa ter ferramentas para tomar decisões, né, sem a interferência de quem não está diretamente inserido no processo de tomada de decisão. Então é isso. Até a próxima. Espero que tenham gostado. Quem gostou, dá um like. Até o próximo vídeo.